Nós vamos ter uma palavra devocional que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria que você, se quiser, abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia ou acompanhar ali no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo de número 11. É um texto muito conhecido, uma experiência muito conhecida. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez, com a ponta do cajado que estava em sua mão. O anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é a paz. Até hoje o altar está em Ofra dos abiesritas. Esse nominho é bacana, hein? Nós hoje estamos tendo o privilégio, a alegria de podermos eleger os nossos oficiais. Isso é uma bênção na vida da igreja. Esse é um momento espiritual, é um momento em que Deus conduz a igreja na sua jornada, como nós dissemos nos vídeos que falamos aqui sobre as eleições nos últimos 2 domingos. O nosso sistema de governo presbiteriano é plural, é representativo. E os membros da igreja, eles têm como uma das suas prerrogativas elegerem os seus representantes legais para poderem estar conduzindo os trabalhos da igreja. Presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisas, para um mandato de 3 anos. E hoje nós estamos felizes porque vamos fazer isso como igreja, e eu estou muito feliz porque você está aqui. Mas o que essa palavra, o que essa experiência de Gideão pode nos ensinar nessa manhã, para a gente poder pensar nas qualidades que um líder, segundo o coração de Deus, precisa ter? Hoje nós estamos fazendo um pouco diferente, nós vamos ouvir essa palavra, vamos ter um tempo de oração, e aí então nós vamos poder fazer a eleição.
Mas antes, eu acho que é importante um esclarecimento para a igreja, à luz da palavra de Deus, sobre as características, as qualidades que um líder, segundo o coração de Deus, precisa ter para o exercício da sua liderança. E eu acredito que essa experiência de Gideão é uma experiência riquíssima e que há de nos ajudar bastante. Isso não só serve para presbítero, diácono, diaconisa, presbítero, mas serve para qualquer homem, para qualquer mulher, para qualquer líder, para qualquer pai, para qualquer mãe. Então vale a pena, você trouxe uma canetinha, um papel. Eu vou dizer uns tópicos aqui bem fáceis que eu acho que podem te ajudar no exercício da sua liderança. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre Gideão. Quem é o Gideão? Gideão é de uma família camponesa, de Ofra, filho de Joás, da tribo de Manassés. Ele tinha como ofício ser um lavrador, um humilde lavrador. A sua família não tinha um grande território, então eles não podiam plantar muito. Eles plantavam, mas plantavam pouco. Basicamente, eles usavam da sua lavoura para a sua subsistência. Pouco para poder vender e etc. Era mais para o consumo próprio da sua família. E então é muito importante pensar que Gideão é uma pessoa simples, uma pessoa comum, de uma família simples, de uma família comum, com uma série de limitações, mas um homem comprometido com a sua casa. Mas também a gente precisa pensar que quando Deus vai chamar alguém, Deus gosta de chamar gente que não está desocupada. E essa é uma característica de alguém que quer se colocar diante de Deus. Ele está sempre envolvido com o trabalho. O trabalho é uma bênção, o desejo do trabalho é uma bênção. Deus nos deu qualidades e características para que a gente possa exercer as nossas tarefas para o louvor da glória dEle. E muitos dizem assim, eu não vou servir na igreja. Isso eu já estou até falando, quem sabe, para o ano que vem, né? Para os ministérios todos que nós temos que suprir, e vários ministérios a suprir. Alguém pode dizer assim, mas eu sou muito ocupado, a minha agenda é muito cheia. Ou, eu sou uma pessoa muito simples, eu não tenho tantas condições. Gideão era ocupado, Gideão trabalhava bastante na lavoura, Gideão era simples, mas mesmo assim, Deus o escolheu. Deus não está preocupado com a sua agenda, Deus está preocupado com a sua disponibilidade. Na agenda Ele dá um jeito, se Ele te chama. E quando a gente olha isso na Bíblia, é muito interessante. Quando o Senhor Jesus vai chamar Pedro, o que Pedro estava fazendo? Estava deitado numa rede gostosa? Ele estava pescando. O que Pedro estava fazendo? Estava trabalhando. Quando o Senhor chamou o profeta Amós, por exemplo, Amós estava também no campo e ele estava trabalhando. Quando Jesus chamou a Levi, o que Levi estava fazendo? Ele estava na coletoria de impostos, fazendo o quê? Trabalhando. Então, com Gideão não foi diferente. Deus chamou um homem ocupado. Mas quando um homem ocupado ou uma mulher ocupada entendem o chamado de Deus, eles sabem que isso não vai interferir na sua vida, porque ser chamado por Deus, ser chamada por Deus, é uma vocação especial, não é um peso, não é uma dificuldade, é uma bênção, é um privilégio. Vamos falar um pouquinho sobre essa época que Gideão estava vivendo. Não sei se você sabe, mas aqui o texto diz que ele estava malhando o trigo num buraco, num lagar, porque ele estava com medo dos midianitas. Os midianitas foi um povo que oprimiu o povo de Deus por 7 anos. Por 7 anos eles massacraram o povo de Deus, roubando, matando, humilhando, oprimindo. Foi uma época terrível. Muita gente se mudou da sua casa e foi morar em cavernas, foi morar em fundo de vales, fizeram buracos, covas, para que eles pudessem se esconder, e ali era a habitação deles. Alguns foram morar em altos de montanhas. E o povo estava sofrendo nas mãos dos midianitas. E eles começam, então, a orar. Porque se tem uma época que a gente fica crente, a gente sempre diz isso na igreja, é quando a gente está passando por dificuldade. E o povo começou a orar e dizer, Senhor, nós não podemos continuar passando por essa situação. Olha a nossa situação, tem misericórdia. E naquela época, então, o povo, inspirado no que Moisés foi na história, manda-nos um outro libertador, manda-nos alguém, Senhor, que nos guie, que nos oriente, que nos ajude, para que a gente possa fugir ou sair dessa situação. Então, uma das outras coisas que eu percebo num líder que
é levantado por Deus, ele é fruto da oração do povo de Deus. O povo de Deus ora para que esse líder seja levantado no seu meio. E Gideão foi fruto da oração de um povo que sofria. Gideão não foi só um homem ocupado, um homem simples, mas foi um homem que é resposta de oração ao clamor de um povo. Por isso que nessas últimas 2 semanas nós temos conclamado a igreja para ter um tempo de oração. Que nesse tempo de hoje, as pessoas que nós fomos votar, não sejam apenas fruto da nossa afinidade, da nossa amizade, do nosso carinho, mas sobretudo pelas características que elas têm, mas sobretudo por causa das nossas orações. Que eles sejam e elas sejam respostas à oração da igreja. Gideão tinha algumas coisas que eu penso que um líder, uma líder precisa ter. Então anote aí, como eu te disse. Primeira coisa que um líder precisa ter, ele precisa ter uma convicção do seu chamado. Gideão foi chamado pelo Senhor. Ele estava lá, e se você olhar o versículo 11 e diante, veio, sentou-se ali o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor disse para este Gideão, no versículo 12, disse assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aí depois o anjo vai dizer, no versículo 14, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas, ou de Midian. Gideão tem um chamado. Gideão tem um chamado de Deus específico. Esse chamado foi estendido para todos nós quando Cristo estava subindo ao céu e ele disse aos seus discípulos que ele estava nos convocando para sermos seus discípulos em toda a Judéia, Samaria, confim da terra, batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja de Jesus Cristo tem um chamado. Mas há aqueles que têm um chamado especial. E Gideão teve um chamado especial. Ele não foi chamado apenas para ser parte de um exército que ia libertar o povo das mãos de Midian. Gideão foi chamado para ser a pessoa que iria encabeçar tudo isso. Gideão foi chamado para ser um líder que inspirasse pessoas a partir do seu chamado. Deus não estava preocupado se Gideão era baixo, se ele era alto, se ele era gordo, se ele era magro, se ele era estudado, se ele não era estudado, se ele era médico ou se ele era uma pessoa com uma profissão mais simples. Deus estava preocupado em olhar para o coração daquele homem e dizer, olhando para o seu coração, eu sei que eu posso te convocar para uma grande missão. E o líder, a líder, ele precisa ter convicção do seu chamado. Você presbítero que está em atividade, você que vai ser eleito, reeleito, eu não sei, você precisa entender o preço de ser chamado por Deus. Você é fruto de oração, mas você também é vocacionado e chamado para Deus, por Deus, para exercer essa função. E quem não tem convicção do seu chamado, não pode exercer nenhum tipo de cargo. Porque a convicção é tudo, porque todo chamado tem um preço. Todo chamado tem um preço. E o preço muitas vezes é difícil, o preço gera um medo. Gideão disse assim, Senhor, deu um friozinho na barriga. Sabe aquele friozinho na barriga? Eu acho que deu aquela coisinha nele assim, porque ele disse, Senhor, como assim? O Senhor está me chamando, mas como assim? Eu sou o menor da minha casa é a menor de todas, esses caras são terríveis, a luta é muito grande, a batalha é difícil. Chamado tem seu preço. E muitas vezes o preço é um preço de dor, é um preço de dificuldade, de lágrimas. E tanto no presbiterato quanto no diaconato, nós temos que estar dispostos a pagar o preço. É muito triste quando a gente elege uma pessoa e aquela pessoa não está disposta a pagar o preço. Tem um preço. Quando ela não leva a sério a vocação e a oração da igreja. Qualquer um de nós há um preço a ser pago. E o líder precisa entender que ele tem que estar comprometido com o pagamento dessa fatura. E no que nós conhecemos pela Bíblia, o pagamento para ser um líder segundo Cristo é a cruz. E cruz é um lugar do quê?
de vergonha, de humilhação, de dor, de abandono, de dificuldade, mas é uma bênção. Chamado não é uma ordem para ser discutida, chamado é uma ordem para ser cumprida. Então, meu irmão, minha irmã, aqueles que forem eleitos hoje, vocês têm um chamado. E vocês precisam cumprir esse chamado cabalmente, de acordo com aquilo que Deus quer, mas, sobretudo, com tal convicção, com tal envolvimento, para poder pagar o preço que ele custa. Porque ele custa alto e ele custa caro. Então, isso é muito importante. Ser mais um não vale a pena. Precisa ser um para fazer a diferença. Precisa ser um para poder ir nessa batalha e galgar a vitória, porque a vitória é nossa. Então, o líder tem convicção do seu chamado. Segunda coisa, Gideão teve uma experiência com Deus. Gideão não só teve essa experiência, mas ele vai continuar nesse chamado, Deus vai trabalhando com ele. Então, um líder, ele tem a convicção do seu chamado, mas o líder é uma pessoa que tem experiência com Deus. E na nossa Constituição, a gente diz que esta pessoa que vai ser chamada para ser eleito ou eleita, ela precisa ter uma experiência com Deus. E a experiência com Deus é tudo. E Gideão teve essa experiência, se você quiser olhar comigo, no capítulo 6, do versículo 36 a 40. Deus está trabalhando com ele, mas olha só que interessante. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometestes. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Ou seja, Gideão tem experiências com Deus. Gideão faz provas com Deus. E essa liderança que nós estamos orando para que nós tenhamos na igreja, como diáconos, diaconisas, presbíteros, presbíteras, precisam ser homens e mulheres que tenham experiência com Deus, que tenham do que falar, que tenham do que dizer como é a sua vida com Deus, que testemunhem das suas experiências com Deus. Porque o nosso testemunho é tudo, meus irmãos. Não é a nossa capacidade, não é a nossa história dentro de uma igreja, mas é a nossa experiência com Deus. A experiência com Deus faz a diferença. E Gideão ficou tão convicto do chamado e da experiência que ele falou: agora pode vir o que vier que eu estou firme. Vocês se lembram quando ele foi a regimentar o seu exército? Com quantos homens ele saiu a priori? Quem lembra? 30.000. Não foi? Mas ele tinha uma experiência com Deus. Deus diz: eu quero que seja um pouquinho diferente. E de 30.000 sobraram quantos? Os 300 de Gideão, não de Esparta. E com 300 homens em 3 grupos, sem armas, mas com trombetas, com vasos vazios e com tochas, eles venceram os seus inimigos mais cruéis e mais difíceis. Sabe por quê? Porque quando a gente tem experiência com Deus, a gente não precisa usar nem as nossas armas. Todas as armas são aquelas que Deus coloca nas nossas mãos. E muitos líderes, muitas lideranças hoje patinam no exercício da sua liderança, porque querem usar suas armas, usar o seu braço, usar o seu jeito. E por não ter experiência com Deus, não se submete às estratégias, às armas de Deus. Nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. E a liderança de uma igreja precisa ser de homens que têm convicção do seu chamado e de homens e mulheres que têm convicção da sua experiência com Deus. Isso é muito importante para cada um de nós. Uma vida com Deus. Terceiro, o que um líder precisa ter? Além de ter um chamado, uma convicção de chamado, uma experiência, ele precisa viver numa santa presença.
O líder tem a presença de Deus dentro de si. Eu acredito que um dos livros que mais me impactaram, que inclusive ganhei do pastor Silas, um livro que já não está mais em edição, já devo ter citado aqui, foi escrito no século XVII pelo irmão Lourenço, conhecido como irmão Lourenço Redenção. E esse livrinho se chama Praticando a Presença de Deus, ou a Prática da Presença de Deus. Um líder, ele anda na presença de Deus o tempo todo. Ele desfruta da presença de Deus o tempo todo. E quando a gente sabe que Deus está presente, a gente toma cuidado com o nosso testemunho. É verdade ou não é? Porque a gente sabe que Deus está presente. Então eu tomo cuidado com o que eu falo, eu tomo cuidado inclusive com o que eu penso. Eu tomo cuidado com o que eu faço, porque o Senhor está comigo. Mas não é só por esse lado, tem um outro lado. Quem tem convicção da presença de Deus não tem medo dos seus adversários, não tem medo dos desafios, não tem medo das dificuldades, porque o Senhor está com você. Foi isso que o texto disse, tanto no versículo 12 quanto no versículo 16. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E um homem de Deus e uma mulher de Deus, eles têm na sua vida a evidência da presença de Deus. É muito gostoso quando você se aproxima de alguém e você sente uma presença de Deus naquela vida. Você sente que Deus é presente, você sente o Espírito, Jesus naquela vida. E isso é muito importante para nós. E para falar de presença, podemos falar de Josué, por exemplo, no capítulo 1, versículos 8 e 9. O segredo da presença está aqui, ó. Fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro de dia e de noite, se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Jó tinha um conhecimento de Deus, mas depois de toda a experiência, Jó teve uma presença. Ele vai dizer lá em Jó 42, versículo 5, que essa relação mudou. E ele diz assim, antes eu te conhecia de uma forma, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo, eu tenho uma presença, eu tenho uma presença. Isaías 41, versículo 10, um texto que eu gosto muito. Quando o povo estava no cativeiro, Isaías foi chamado para ser o profeta do cativeiro. O que ele disse? Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo, e eu os protejo com a minha forte mão. O líder tem convicção da presença, e ele evidencia essa presença. Quarto, estou terminando. Gideão tinha um estilo de vida. O líder não pode ter apenas um chamado, o líder precisa ter também um estilo de vida. E olha só o que vai dizer o capítulo 7, versículo 17. Essa é a palavra que um líder tem que dizer nos dias das dificuldades e das batalhas. Olha só. E ele lhes disse, observem-me e faça o que eu fizer. O estilo de vida de Gideão era um estilo de vida que ele podia ser seguido. E quando a gente elege um homem e uma mulher para ser os nossos líderes, nós temos que pensar, eu posso observar esse homem, eu posso observar essa mulher e fazer o que ele faz? Seguir o que ele faz? Um líder é avaliado não só pelas suas palavras, mas é avaliado pelo seu testemunho. O nosso testemunho é a nossa maior defesa a respeito do Evangelho. Não adianta falar que faz e não mostrar que faz. Não adianta falar que faz e não inspirar que faz. Então, um líder tem um estilo de vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente estuda em filosofia, de um filósofo chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant desenvolveu uma máxima que, para mim, ela podia estar inspirada, inclusive, na Bíblia, porque ela tem a ver com o que a Bíblia nos ensina,
que se chamou imperativo categórico. E no imperativo categórico de Kant, ele disse o seguinte: comporta-te de tal maneira que o teu proceder seja um referencial. O que ele estava querendo dizer é que o seu compromisso com a ética, e ele estava falando de ética, o seu compromisso com o caráter, aonde você estiver, em que cultura você estiver, em que época você estiver, o teu proceder seja um referencial. Por isso eu tenho orado e tenho pedido a Deus para que os nossos líderes, a começar da minha vida, sejam um referencial. Não somos perfeitos, temos as nossas dificuldades, temos as nossas mazelas e queremos vencê-las. Mas um líder e uma líder segundo o coração de Deus é alguém que tem como a sua vida como um referencial. E pensem nisso na hora de votar. Desta forma, queridos, nós vamos poder ser uma igreja que vai construir uma liderança consistente. Vamos ser uma igreja que vai construir uma história espiritual consistente. E a minha oração é que a gente aumente esse número de líderes, presbíteros, diáconos, diaconisas, à medida que o corpo for crescendo. Mas se cada eleição nós tivermos consciência de que isso aqui é um ambiente espiritual, e de que as pessoas que serão eleitas devem ser interpretadas desta forma, como a palavra de Deus nos diz, nós seremos uma igreja muito forte. Não que não somos, mas seremos mais fortes. Venceremos mais as nossas dificuldades. E poderemos ter os adversários? Poderemos, porque nós temos lutas o tempo todo. Mas com essas convicções, nós seremos uma comunidade que vence. Amém? Então que essa palavra fique no nosso coração, que ela seja um desafio para cada um de nós. Vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado por esta manhã, por esta palavra, que ela traga vida, paz e esperança para a tua igreja e inspiração. Conduza-nos agora conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém.